elites contra os interesses populares. Agente das elites para viabilizar recursos do orçamento para financiar projetos das elites, como esses dos subsídios. Quer dizer, o Brasil é um dos países mais injustos do mundo. O Brasil é um dos países onde o povo, as classes baixas e as classes médias mais pagam imposto no mundo e onde as elites não pagam imposto, onde o capital financeiro não paga imposto, onde existe uma série de isenções criminosas que prejudicam o desenvolvimento do país e prejudicam principalmente o povo, aumentando o nível de desigualdade. Perfeito. O próximo foco de tensão com o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o governo, deve entrar em pauta em breve, que é a votação do projeto de anistia aos condenados pela tentativa de golpe do 8 de janeiro. Segundo o líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, o Motta se comprometeu a colocar o projeto de votação nos próximos dias. De acordo com o Sóstenes, o texto da anistia está sendo construído de maneira reservada por Motta em conjunto com Jair Bolsonaro. O projeto, no entanto, não prevê qualquer tipo de benefício direto ao ex-presidente, cujo julgamento pela tentativa de golpe ainda está em andamento no STF. A avaliação de integrantes do governo Lula é que, se Motta colocar a anistia para votar poucas semanas depois da derrota do IOF, o clima vai piorar ainda mais, diz o ministro, aspas. Uma atitude como essa será vista como uma declaração de guerra. O que o governo deve fazer nesse caso aqui, Aldo? Bom, eu acho assim que não é só o governo, porque o PT, a esquerda e o governo são coisas diferentes. O que a esquerda tem que fazer é mobilizar o país contra esse projeto. E o governo tem que se posicionar contra o projeto, porque veja o seguinte, quer dizer, tudo indica que é um projeto inconstitucional. E isso, se isso está sendo feito pelo Motta, demonstra quem é o Motta. Eu acho que o presidente Lula se iludiu muito com o Hugo Motta, levando o Hugo Motta para lá, o Hugo Motta para cá e assim por diante. Quer dizer, e aí vem sendo cometido um erro estratégico na articulação política. Eu sou crítico da articulação política da Gleisi, eu acho que ela só colheu derrotas, ela é ruim de articulação política, e o que se deveria fazer? Quer dizer, você tem que, por exemplo, Lula, ele tem que conversar com presidentes de partidos, líderes de partidos e setores partidários, e não só conversar com o Hugo Motta e o Alcolumbre. Não dá para confiar nos dois. E aí eu vejo o seguinte, quer dizer, na medida em que o Lula, o governo, não conversa com setores partidários setores de centro que poderiam ser trazidos para o lado do governo, ele deixa o campo livre para que a extrema-direita capture todos esses setores de centro. Então, o governo não tem inteligência política, o governo não tem inteligência estratégica. Perdeu a noção do que é fazer política, perdeu a noção do que é fazer o jogo político. Os partidos têm ministros. Por que o governo não usa o seu poder de barganha, tendo em vista que esses partidos têm ministro, para também trazer a obrigação do apoio político para o lado do governo? Você não vê isso. A articulação política do governo não faz isso. Então, o governo tem que desenvolver uma inteligência estratégica, tem que ter uma astúcia política e refinar um pouco mais esse jogo político, usando o lado raposa da astúcia e o lado leão da força. Perfeito. Nós estamos aqui falando com o Aldo Fornazieri, cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política aqui em São Paulo. E a conversa está muito boa. Aldo, nesse caso aqui também dessa reação do governo, é uma oportunidade de se mostrar também antissistema, uma vez que o governo Lula está sendo identificado pela população como parte do problema, uma coisa que o Bolsonaro ataca de maneira ostensiva. Você acha que é por aí também? Bom, eu entendo que esse papel cabe fundamentalmente aos partidos de esquerda e não propriamente ao governo. Quer dizer, é essa situação que tem que ser distinta. O PT fica apático, ele fica acovardado na Câmara e no Senado. Não pode ser assim, porque uma coisa é o partido e outra coisa é o governo. São
papéis diferentes. Então, esse confronto com o sistema, essa demonstração de que o Brasil é um país injusto, de que o Estado brasileiro é um Estado capturado pelas elites, pelo mercado financeiro, pelo agronegócio, é um papel que a esquerda tem que fazer, que os partidos de esquerda têm que fazer. Senão, quer dizer, fica essa confusão entre partidos e governo e ninguém faz nada. Quer dizer, é preciso entender que o papel do governo é um e o papel dos partidos é outro, e que os partidos não podem ficar dormindo no ponto como estão dormindo. Você vê como uma onda benfazeja, assim, digamos, essa reação, inclusive nas ruas, tem essa manifestação no dia 10. A esquerda pode voltar a eventualmente ocupar as ruas do Brasil? Eu entendo que pode e deve, mesmo que as manifestações sejam pequenas, porque, quer dizer, como a esquerda perdeu as ruas desde 2013, ela perdeu também a questão da ação pedagógica e da exemplaridade. Quer dizer, se você não vai para as ruas, quer dizer, a esquerda fica cada vez mais recuada. Ela tem que ir para as ruas, mesmo com grupos pequenos, para mostrar que é necessário ir para as ruas, que direitos conquistados você mantém se você for para a rua. Novos direitos serão conquistados se você for para a rua. E impedir o retrocesso em termos de direitos e conquistas, você só faz na rua. Perfeito. Pedrão, já tem algumas perguntas para o Aldo. Vamos ler algumas delas, meu caro? Em comentários, por favor. Peraí. Pedroso. Lá vem ele. Eu tava gravando corte, gente. Peraí, deixa eu pegar aqui só um minutinho. Deixa eu redimensionar a tela de novo. Vamos lá então, deixa eu ler as perguntas aqui do pessoal. Já chegaram alguns superchats, mas mandem mais, gente, ainda tá baixo aqui pra gente. Ana Paula Lima mandou pra gente: o Instagram me bloqueou só porque eu coloquei várias vezes Hugo Mota e Alcolumbre são inimigos do povo. Fui bloqueada, sou de esquerda, se fosse de direita eles diriam ok. Tem essa questão das Big Techs também, né, professor? Que limitam também a nossa ação política, pelo menos nas redes, né? Com certeza. Quer dizer, isso é um problema que tem que ser, de alguma forma, enfrentado. Por isso que você tem que lutar em todos os campos. Você tem que lutar nas redes, no parlamento e na rua. Quer dizer, a luta é complexa e, de preferência, quer dizer, fazer também processos de politização, porque você vê hoje a juventude, ela está bastante apática, amorfa, e assim por diante, até desnorteada e sem rumo, porque os partidos e o governo não estão dando um rumo político, uma perspectiva política para essa juventude que ela está vendo uma situação sem futuro. Aldo, essa reação também traz de volta o discurso moralista, no bom sentido, de ser contra a corrupção. Você foi um dos primeiros a desmascarar a Lava Jato, e pagou um preço por isso, lá na Globo, não foi? Sim, foi. A Lava Jato eu estou interditado até hoje. Mexeu naquele vespeiro. É bom a gente voltar a falar. É bom, claro que é bom. Por quê? Porque veja o seguinte: o que o Congresso está fazendo é uma forma de corrupção. Essas emendas parlamentares sem transparência, sem visibilidade, sem controle, é corrupção. Quer dizer, na época do Mensalão, você falou que o Mensalão tinha custado, não sei, 1 bilhão e pouco. Agora, a corrupção é de 50 bilhões, que é isso que o Congresso está fazendo. E se você dispõe de dinheiro público e ninguém sabe para onde o dinheiro vai, o que é? É uma forma de corrupção. Essa que é a verdade. Quer dizer, pegar dinheiro do povo e subsidiar ricos que são contra o povo, subsidiar o agronegócio, que só ele ganha dinheiro. Quantos empregos o agronegócio ganha? Tá certo que ele exporta, mas quantos empregos o agronegócio ganha? Produz? Poucos empregos. Quem ganha dinheiro com subsídio ao agronegócio? O próprio agronegócio.